Senhores telespectadores, este programa dos horizontes da memória realmente procura mostrar a nossa terra, andamos aí de norte para sul, mostrar as regiões menos conhecidas, procura mostrar também a verdadeira maneira de ser do povo português, mas é claro, toda a gente vê, o essencial no programa é contar a história de Portugal. Está agora em Lisboa, aqui no Palácio da Ajuda, uma exposição, ela vai estar aberta até ao fim do mês de julho e aconselho o meu telespectador a não a perder. É uma lição de história muito importante, uma lição de história sobre um dos períodos mais difíceis, mais intrincados da história nacional. A exposição chama-se Dom João VI. Bom, é um nome que não atrai muito as pessoas, porque o Dom João VI está ali na minha frente, como veem. Ele era gordo, ele era feio, ele não foi assim um monarca glorioso, de espada na mão, nada disso. E, portanto, Dom João VI pode não atrair ninguém. Bom, mas Dom João VI quer dizer as grandes mudanças. Esta é a exposição das grandes mudanças que fizeram aparecer o Portugal dos nossos dias. E para entender o país que nós agora somos, é indispensável vir a esta exposição. Eu vou fazer-vos uma pequena visita guiada em que vos peço que me acompanhem. A história começa por aqui. Dom João VI nasce no ano de 1767. Eu ligo muita importância às datas, porque, reparem, 1767 é 22 anos antes de uma das datas mais importantes da história da Europa, 1789. 1789 é o ano da Revolução Francesa. A Revolução Francesa mudou completamente o mundo. Bom, e foi a Revolução Francesa que fez da vida deste príncipe uma tragédia. Ele era filho da rainha Dona Maria I, e todos sabem que a Dona Maria I é a filha do Dom José. O Dom José é o grande rei absoluto, o rei cuja vontade ninguém discute. Bom, é claro que quem governava não era o Dom José, era o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, como o rei não tinha filhos, não teve nenhum filho varão, tinha esta menina e com quem é que a menina havia de casar? Na corte de Espanha, na corte da Áustria, na corte da França, cada diplomata disse a sua, andou-se ali naquela, com quem é que a pequena há de casar? Bom, e é aí que começa o drama. Acabaram por casar a pequena em Portugal, com um tio já um bocado velhote, está aqui. Bom, a diferença de idades era 18 anos. Bem, mas 18 anos, reparem, se ela tinha 18, ele tinha 36, não é? Ele era irmão do pai dela. Ele, o rei, era o Dom José, este é o Dom Pedro. Era um homem pesado, dizia-se que não era assim muito inteligente, até tinha uma alcunha. Chamavam-lhe o Capacidónio. Capacidónio porquê? Como era irmão do rei, estava toda a gente a meter cunhas. O nosso país foi sempre o país das cunhas. Quem conhece uma pessoa importante mete uma cunha. Bom, e ele, coitado, escrevia mal, escrevia com dificuldade. Tinha-lhe a cunha e não dizia nunca que não a ninguém. Com certeza. Então pegava na caneta e dizia, então como é o Manela, é o João? E ele escrevia por baixo, é capaz e idóneo. Portanto, capaz de exercer as funções que pretende e idóneo para o lugar.
só que ele não distinguia as palavras e punha capaz e idóneo, e isto lido dá capacidónio. Bom, este é o capacidónio. Vejam esta rapariga, filha de um rei, o rei Dom José, um rei cheio de dinheiro, vão casá-la com este homem que, compara com ela, era um velhote, tio dela, pouco brilhante. Mesmo assim, tiveram 3 filhos. Eu disse 3 filhos, porque realmente foram 3 os que chegaram a adultos, porque houve outros 3 que morreram pequeninos. Bom, os 3 que se criaram, há uma que não está aqui, é a Dona Mariana Vitória, que casou com um príncipe espanhol, mas para nós os mais importantes são realmente este, é o mais velho, é o Dom José, aquele é o que veio a ser rei, Dom João, o Dom João VI. Bom, também há aqui 2 senhoras, como veem, é que são as esposas deles. Dom José casou com a princesa Dona Maria Benedita, que era tia dele. É uma princesa notável, nós chamamos-lhe a princesa de Runa, porque foi ela quem criou o asilo militar de Runa, aquela casa onde se ajudam os antigos militares, porque toda a gente dizia, os heróis andam na guerra e tal, mas é claro, quando voltavam de lá, velhos, às vezes estropiados, ninguém mais queria saber deles. E esta senhora faz uma instituição, um grande palácio, para tratar dos homens que vêm da guerra. Bom, além disso, era artista. Ela tinha tempo para desenhar custódias. Está aqui uma peça chamada A Custódia de Dona Benedita. É uma peça, não sei se é muito bonita, mas é impressionante pelo tamanho das pedras preciosas que contém e pelo número de peças. É uma peça que vale mais de 1 milhão de contos. Reparem-me só daquelas águas marinhas. Aquilo são pedras preciosas do Brasil, águas marinhas, vejam, parecem pedradas. Bom, então, e como é que se explica que uma princesa casada com o herdeiro do trono tivesse tempo assim para desenhar cuidadosamente custódias? A explicação é simples, é que ela ficou viúva. Em 1788, o marido tinha então 27 anos, morreu com um ataque de varíola. A varíola era uma doença terrível, raramente poupava. E ela, a Dona Maria Benedita, que estava destinada a ser a rainha de Portugal, passou a ser apenas, olhem, uma pobre viúva de quem ninguém se lembrava e passava o tempo a fazer custódias. Bom, mas estamos, portanto, nisto. Morre o príncipe e o nosso Dom João, que julgava que ia ter uma bela vida, ele gostava de ser caçador, andava a cavalo, vê-se de repente com as pesadas responsabilidades de herdeiro da coroa portuguesa. Ele tinha casado com uma princesa espanhola, há até aí umas figuras muito bonitas das festas do casamento. Ele não saiu daqui, o casamento foi por procuração, mas casou com esta princesinha. Ela aqui deve ter, não sei, 10 ou 11 anos, ainda é muito bonitinha. Depois ficou tão feia que até faz impressão olhar para ela. Feia e má. Esta é que é a tal Carlota Joaquina. Foi uma rainha odiosa, foi uma esposa pouco leal, ela conspirou constantemente contra o marido e deixou na história de Portugal uma das mais tristes memórias que as nossas rainhas deixaram. Devo dizer que, graças a Deus, os reis, umas vezes foram bons, outras vezes não foram, mas de rainhas tivemos sempre sorte. Para mim, com esta exceção, esta mulher trouxe os venenos do ódio, da intriga, da deslealdade ao seio da família real portuguesa.
Bom, com a morte do irmão, Dom João vê-se inesperadamente herdeiro do trono português. Os tronos eram estes. Penso que aqui se sentou Dom João VI e aqui a Rainha Carlota Joaquina. Ambas as peças são do ano de 1800, vêm de Queluz e não há dúvida nenhuma que são estes os últimos tronos reais portugueses. Mas isto de herdar o trono em 1788, agora pensem, em 89 o povo de Paris toma a Bastilha, o rei quer fugir, mas é apanhado no caminho, é julgado, é levado até ao cadafalso e guilhotinado, cortam-lhe a cabeça. A rainha Maria Antonieta, no ano seguinte, acontece a mesma coisa. Há um horror na Europa. Mas que mundo é este em que os povos ousam cortar a cabeça aos seus próprios reis? E então há um movimento geral da Europa contra a Revolução Francesa, toda a gente mobiliza os exércitos, fazem-se as coligações e Portugal vai atrás disso. É o primeiro problema que o nosso Dom João VI tem de resolver. Vai ficar neutro ou vai aliar-se à Europa na guerra contra a Revolução Francesa? Bom, ele seguiu o voto da maioria, pois aqui os fidalgos, a gente toda, com certeza, os franceses não podem ficar sem castigo. Ele manda o exército português para a guerra do Roussillon, mas foi uma cruel derrota. As nossas tropas, feitas em pedaços, tiveram de regressar a pé. Foi a Revolução que ganhou. Depois da Revolução Francesa, tudo muda muito depressa. Estou aqui diante de dois quadros, um é de 1805 e o outro de 1806 ou 7, mostram duas famílias portuguesas importantes, das classes mais altas. Além está o Marquês da Lorna, ele e os filhos, já está tudo fardado à francesa. A esposa veste já um vestido francês. Além está um comerciante muito importante da época, o Jacome Raton, também todos eles vestidos à francesa. Uma grande camada superior está a afrancesar-se. Bom, o povo, vão ver o povo. Esteve por essa altura em Portugal um pintor francês, o de La Rive, que deixou uma coleção preciosa de imagens populares. Estão aqui, junto de nós, vejam, o ferreiro, o feirante, a assadora de castanhas, é quase como agora, o padeiro, o cego, uma cena de bordel, o cadeireiro, o serralheiro, os aguadeiros, o amulador, chegaram ao nosso tempo, o garrafeiro fazia garrafas, agora outro bordel, uma sopa de pobres, um marceneiro de rodas de carros. Ali em frente há outras cenas de Lisboa, há ali uma grande reunião de gente, aquilo é a Lisboa de 1800. Devo-lhes dizer que os inícios do século 1800, 1801,
Eram anos realmente sombrios para Portugal. A rainha tinha enlouquecido. A França não aceitava a nossa paz, não aceitava os nossos sacos de diamantes a pedir desculpa. A França exigia-nos que fizéssemos a guerra à Inglaterra. É claro, a Inglaterra não nos ajudava. Portugal via-se numa situação sem futuro, que havíamos de fazer. Por um lado, procurávamos agradar aos ingleses, por outro lado, procurávamos não nos zangar com os franceses. É claro que íamos sempre perdendo. Em 1801, Portugal é invadido pelo exército espanhol e é assim que se perde para sempre a cidade alentejana de Olivença. Bom, mas lá compusemos as coisas durante 6 anos, 1902, 3, 4, 5, 6. Há prodígios de equilíbrio para tentar dizer aos franceses que sim, com certeza, pois claro, e aos ingleses o que é que se há de fazer? Os ingleses estão-se borrifando para os interesses portugueses, mandam os navios deles para os nossos portos, a gente a dizer calma, calma, até que realmente, nesta altura, quem governa em França é o Napoleão. Napoleão é um homem forte, poderoso, e o Napoleão manda um ultimátum. Os senhores ou aderem já ao bloqueio continental, não deixam nem o navio inglês entrar num porto português, ou eu dou ordem ao meu exército para invadir Portugal. Bom, dá a ordem e manda o exército põe-se em marcha. Olhem, o rei, o príncipe regente, ele era príncipe regente, também estava louca, fez a única coisa inteligente que podia fazer. Muda-se para o Brasil. Eu estou aqui diante de um quadro que é famoso, representa o embarque da família real. Vem aqui o Rio Tejo, além é a Torre de Belém, e o quadro é dramático. O povo que chora, esta figura é o príncipe regente, é o futuro Dom João VI, está muito comovido. Atrás dele está uma carruagem com as armas reais e uma velha senhora que faz gestos. É a pobre Dona Maria, que já tinha enlouquecido, e a corte vai embarcar naquelas naus, são naus portuguesas, mas estão comboiadas por outras que estão mais longe, são a esquadra inglesa e vão para o Brasil. Isto acontece em 1807. A sede da monarquia portuguesa vai residir no Brasil desde 1807 até 1821. A partir desse momento, a história portuguesa vai escrever-se em 2 cenários completamente diferentes. Um é aquele cenário fascinante da cidade maravilhosa. É a Baía do Rio de Janeiro. Eu não sei se o meu telespectador já foi ao Rio de Janeiro. Eu já lá vivi. E de então para cá, não consegui desconvencer-me disto. É a mais linda cidade do mundo. Imaginem o nosso príncipe a viver ali, rodeado de amigos, bons portugueses, um clima magnífico, um ar que parece pele de gente, é sempre uma temperatura morna, que maravilha. Entretanto, a velha mãe morreu. Ela morreu em 1816. 2 anos depois, ele foi solenemente proclamado rei de Portugal, rei do Reino Unido de Portugal e Brasil. E vestiu este manto real. Quem quiser ver o manto, venha aqui à exposição, ainda aí está, numa vitrine, o manto verdadeiro, o manto do rei do Reino Unido de Portugal e Brasil. Era uma beleza aquela vida e ele não queria voltar. Mas em Portugal tudo era diferente. Sobre o pobre reino de Portugal, parece que tinham desabado
todas as pragas da Bíblia. Era a fome, a peste, a guerra. Os ingleses mobilizavam os homens, as campanhas para expulsar os franceses, as vilas incendiadas, as indústrias em ruínas, um povo com fome, um país à beira do desespero. E quando o desespero está perto, há sempre a saída de uma revolução. E a revolução eclodiu na cidade do Porto, no dia 24 de agosto de 1820. O que é que a revolução queria? Bom, naturalmente, antes de mais, queria que o rei voltasse. Queria que o Brasil voltasse a ser colónia e Portugal a metrópole. Queria que os ingleses fossem embora. E queria uma Constituição. Uma Constituição era uma lei fundamental igual às nações modernas. Nas gravuras desse tempo, vê-se sempre o povo atrás de uma bandeira em que vai desfraldada a Constituição. Acreditava-se que a Constituição ia resolver todos os problemas portugueses. Bom, a Revolução fez eleições, elegeu deputados, os deputados fizeram uma Constituição e mandaram ao rei jurá-la. Bom, e o rei jurou que havia ele de fazer. Este retrato foi pintado exatamente nessa altura e representa o monarca com a mão sobre um livro. O livro diz Cortes 1821. Estão ali a inscrever os artigos da Constituição de 1822, a primeira Constituição Liberal Portuguesa. Mas reparem também nos olhos daquele homem. Está profundamente inquieto. Ele jura, mas é como quem diz: bom, vamos ver o que vai sair daqui. E eram inteiramente justificadas essas apreensões. Entra realmente em vigor a Constituição, mas logo a seguir é a separação do Brasil. Dom Pedro, que tinha lá ficado, proclama a independência e é imperador do Brasil. Aqui em Portugal há uma grande mal-estar e vem uma vaga contra-revolucionária, é a Vila Francada, isso em 23. No ano seguinte, a Abrilada, outra vaga revolucionária, 24. 3 anos depois, o velho rei morre cansado e quem vai herdar o trono? O filho que está na Europa, Dom Miguel, ou o filho mais velho que ficou no Brasil e que é imperador no Brasil, Dom Pedro? Os dois irmãos não se entendem e o país afunda-se numa luta fratricida e sangrenta. É um período que só vai acalmar mais tarde, nos meados do século, com a regeneração. É toda essa época que se pode evocar aqui, nesta exposição de Dom João VI, aqui na Ajuda, não no Museu do Palácio da Ajuda, mas na Galeria Dom Luís, que também é no Palácio. Uma exposição que eu acho que se deve ver para pensar.